Imagina a seguinte situação. Aquela dor nas costas crônica que não passa de jeito nenhum. Aham. Tipo, não passa com anti-inflamatório, com massagem, nada. E se essa dor, ou talvez um espasmo chato na garganta, fosse na verdade um xingamento? Um xingamento? É, um xingamento gigante que a pessoa simplesmente engoliu a seco numa reunião de trabalho na semana passada. Nossa, isso subverte totalmente a nossa lógica médica mais tradicional, né? Totalmente. É literalmente a premissa de que o nosso corpo físico, nossa biologia mesmo, vira o palco onde a mente resolve encenar as batalhas que ela não deu conta de vencer na vida real. Exato, porque, normalmente a gente lida com um problema de saúde com uma expectativa super mecânica, sabe? Sim, como se fosse um encanamento. A gente aponta o dedo e fala: ah, o problema tá naquela peça defeituosa. Troca a peça e pronto. Mas quando a gente pisa no território das emoções, do estresse que se arrasta por muito tempo, a coisa muda de figura. Essa engenharia linear simplesmente dá pau. Fica tudo bagunçado. A casa inteira tá inundada, mas, não tem um único cano quebrado pra você consertar. E esse é o labirinto diagnóstico perfeito. É onde aquela linha imaginária que separa o tecido biológico da angústia psicológica simplesmente some, desaparece. Pois é, e é exatamente para tentar mapear a arquitetura maluta desse labirinto que a gente vai entrar no nosso mergulho profundo de hoje. Um mergulho bem histórico, diga-se de passagem. Com certeza. O foco de hoje é o item 3. Ele se chama Considerações Teóricas e faz parte daquele clássico gigante, o Estudo sobre a Histeria. De 1895. Esse mesmo. Um texto escrito pelo Joseph Breuer, que, olha, de muitas formas foi o cara que entregou o esqueleto mecânico para tudo que a psicanálise ia virar depois com Freud. O Freud costuma levar a fama toda, mas o trabalho do Breuer aqui é surreal de importante. E o que a gente tem nesse texto não é só um monte de filosofias abstratas soltas ao vento. Não mesmo. É uma tentativa muito rigorosa de explicar usando a ciência bruta da época dele, a engenharia exata de como a nossa rede neural lida com a sobrecarga emocional. E para quem está ouvindo, o contexto histórico dessa obra é super importante de entender. No fim do século XIX, a física estava bombando. A termodinâmica, o estudo da eletricidade, a luz elétrica estava mudando o mundo. Exato. E o Breuer, sendo um médico super brilhante, ele olhou para a mente humana usando exatamente essa mesma lente. Ele via energia, via pressão, resistência. Ele estava ali super determinado a dar uma resposta fisiológica para uma das perguntas mais antigas que a medicina já fez. Que é o que acontece com o organismo quando a mente leva uma pancada tão forte que não consegue processar. Perfeito. E para entender como essa máquina quebra, que era o que eles chamavam de histeria na época, a gente primeiro precisa entender como ela funciona no estado normal. Certo. E aí o texto já começa jogando um conceito fascinante de economia de energia. O famoso princípio da constância. Ok, vamos destrinchar isso. Bom, a ideia central dele é que o sistema nervoso opera com um objetivo muito claro, que é manter a quantidade de excitação interna num nível baixo e, o mais importante de tudo, constante. Constante, sem grandes picos. Isso. Ele fala que só o fato da gente estar vivo, respirando e acordado já gasta uma cota de energia basal. Ele deu o nome de excitação intracerebral tônica. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia aqui. Seria tipo o consumo de energia de um servidor de internet grandão. Boa analogia. Um servidor que precisa ficar ligado 24 horas por dia, só para manter o sistema operacional rodando e as funções básicas respondendo. Tem uma voltagem contínua rolando ali nos fios. É muito por aí mesmo, porque ilustra um sistema que está trabalhando, mas está em equilíbrio. Ele não está sobrecarregado. Tá, mas e quando dá ruim? Então, o desafio para esse princípio da constância aparece quando a pessoa passa por uma emoção muito bizarra de forte. Um trauma repentino, um susto, uma raiva gigantesca. Exato. Nesses momentos rola um pico dramático. É uma injeção absurda de excitação no sistema nervoso. O Breuer chama essa carga de energia extra de afeto. E se o sistema foi projetado para trabalhar numa voltagem baixinha e constante, esse pico de afeto entra rasgando tudo.
É uma sobrecarga na rede elétrica. Total. E para o servidor não derreter, para a máquina não fritar, essa energia gigantesca precisa encontrar um ralo. Ela precisa ser escoada para algum lugar. E o termo técnico que ele usa para esse escoamento é abreação, né? Isso, abreação. A energia precisa ser jogada fora através de ações físicas. Tipo um choro de soluçar, gritos, tremores. Ou até dar um soco na parede. A abreação é um mecanismo de segurança que devolve o corpo para aquele estado de constância. E tem um exemplo histórico no texto que ilustra isso de um jeito maravilhoso. Ah, a história do vaso quebrado. Eu adoro essa. É sensacional. Envolve o Otto von Bismarck, o famosão chanceler de ferro da Alemanha. O cara que era conhecido por ser uma rocha de gelo super inabalável. Ele mesmo. O relato diz que o Bismarck se viu numa situação tensa, onde ele teve que reprimir uma fúria absurda na frente do rei. Porque, né, as regras da corte e toda aquela hierarquia não deixavam ele simplesmente gritar ou xingar o monarca no meio da sala. Exatamente. A energia da raiva foi gerada lá no fundo, o pico de voltagem aconteceu no cérebro dele, mas a via de saída natural estava totalmente bloqueada pela regra social. O afeto ficou preso. E aí, o que ele fez quando saiu da sala do rei? Ele simplesmente pegou um vaso caríssimo que estava ali e espatifou no chão com toda a força. Caramba! Aquela ação física super violenta e explosiva foi a válvula de escape mecânica que o corpo dele precisava para descarregar a tensão elétrica. O vaso foi sacrificado para manter o sistema do chanceler funcionando. Perfeito. É a clássica metáfora da panela de pressão. Se o fogo do fogão continua gerando vapor lá dentro, o fogo das emoções, e a válvula principal fica tampada para manter as aparências, a pressão vai começar a forçar as paredes de metal. E o que me chama muita atenção no jeito que o Bright escreve é o vocabulário. Ele não fala em termos poéticos. É verdade. Ele fala de vias de condução, tensão, isolamento. Pois é, ele arranca a emoção daquele lugar místico da poesia e joga direto no campo da física quantitativa. A raiva ou a tristeza passam a ser volumes literais de energia. Forças reais que o corpo tem a obrigação biológica de gerenciar. E quando a gente entende essa materialidade da emoção, a gente bate de frente com o próximo problema da teoria. Que é quando a gente não tem um vaso chique para quebrar. Exatamente. O Bismarck quebrou o vaso porque ele teve a chance e o instinto na hora. Mas a nossa vida real é cheia de momentos onde descarregar essa energia é simplesmente impossível. Nossa, sim. A vergonha paralisa a pessoa na hora H. Ou o medo de ser demitido faz o funcionário engolir um sapo gigante do chefe. Ou, num cenário bem mais pesado, o terror de um abuso congela completamente a vítima. A energia do afeto nasce, o pico acontece, mas a ação física é totalmente cortada. O vapor não sai pela válvula e não tem nenhum vaso por perto. Para onde vai toda essa voltagem elétrica, então? Aí o afeto sofre o que o Breyer chama de estrangulamento. A emoção não pode se expressar. E como na física a energia não pode ser destruída, só transformada, essa alta tensão causa um baita curto-circuito. Caramba! A energia abandona as vias normais do pensamento e acha uma rota alternativa, tipo um desvio. E ela é convertida num sintoma físico. É o que ele chama de conversão histérica. Conversão histérica, então a conversão é literalmente o corpo engolindo o choque elétrico da mente. É o corpo tomando choque para salvar a cabeça. E lendo o texto eu fiquei chocada com os paralelos diretos que ele faz. A ligação entre a emoção reprimida e o sintoma físico que aparece depois é quase como uma poesia bizarra do corpo. Como assim? Tipo, engolir um choro super visceral ou segurar aquele insulto que estava na ponta da língua não vai te dar uma dor no pé. Sim? Vai causar um espasmo crônico na garganta, porque os músculos da fala já estavam pré-carregados com aquela energia toda para gritar. É o músculo que ia ser usado na abreação. De amoralidade. A via do corpo que está mais intimamente ligada ao sentimento original é a que leva o tranco do curto-circuito. Mas olha, eu preciso assumir o papel de cética por um segundinho aqui. Manda. Porque lendo sobre isso, a gente esbarra num debate que o Breuer teve com outros médicos da época, tipo aquele Dr. Mobius. O Paul Joris Moebius. Esse mesmo. O Mobius defendia que absolutamente todos os sintomas da histeria, todas as dores físicas eram ideogênicos, ou seja, vinham puramente de ideias e traumas mentais. E eu acho isso meio perigoso. Por que perigoso?
porque parece ignorar a biologia mais básica. Tipo, se eu tropeço na calçada e meu joelho dói, não quer dizer que eu tô com uma raiva subconsciente da gravidade, sabe? Às vezes o joelho só ralou mesmo. Não, mas você tem toda a razão, e o Breuer concordava inteiramente com você. Ele foi super contra essa generalização exagerada do Moebius. Ah, ufa. O Breuer fala que, claro, muita dor nasce de processo orgânico normal, uma inflamação, um machucado real. A genialidade da conversão histérica não é criar dor do nada, mas sim um mecanismo de apropriação. Apropriação? Como assim? Uma dorzinha física, que já estava lá por um motivo médico qualquer, pode ser meio que sequestrada por essa energia emocional que está sobrando. Ah, entendi. A dor amplifica e não passa nunca mais. O sintoma físico vira uma espécie de para-raios da mente. Então o corpo assume esse peso enorme para proteger o sistema principal da perda total. Da pessoa. O texto diz que, bem no momento em que a energia elétrica vira o sintoma físico, a memória original do trauma perde o que ele chama de colorido afetivo. É como se fosse uma transação comercial, né? A ideia dolorosa é esvaziada. O sentimento some, o que permite que a mente consciente da pessoa lembre do evento traumático com uma indiferença bizarra. Ou pior, a pessoa simplesmente esquece que aquilo aconteceu. A mente consciente fica ali no silêncio absoluto, mas o corpo começa a berrar através do sintoma. É isso. O sintoma é um monumento físico que o corpo constrói para uma memória que perdeu a própria voz. Nossa, pesado. Mas isso me levanta uma questão de vulnerabilidade estrutural. Fala. Porque, convenhamos, todo mundo estrangula afetos de vez em quando. Todo mundo que tá ouvindo a gente já engoliu sapo, já segurou choro em público, já ficou com raiva e teve que sorrir. Com certeza. A vida em sociedade exige isso. Só que nem todo mundo desenvolve um espasmo crônico na garganta ou, como acontecia nos casos mais graves, perde os movimentos de um braço. É verdade. Se a conversão é esse curto-circuito, por que o disjuntor de algumas pessoas desarma de um jeito tão brutal e o de outras não? Qual é o terreno que facilita essa raiz do sintoma crescer? Foi exatamente essa dúvida que levou o Breuer à descoberta mais brilhante e, muito moderna dele. Qual? Os estados hipnoides. Ele postula que esse curto-circuito não acontece do nada, num vácuo. O terreno fértil para a histeria florescer é a existência de estados alterados de consciência que rolam naturalmente no nosso dia a dia. Estados hipnoides soa como hipnose clínica de palco com reloginho balançando. Ele até usa a palavra para fazer um paralelo com a sugestão da hipnose médica, mas ele deixa muito claro que não tem nada a ver com o truque de mágico. São estados que acontecem com a gente sozinhos. Ah, tipo falhas na matriz da nossa atenção? Isso. Ele cita bastante o caso da paciente famosa, a Ana O. Ela tinha o costume de mergulhar numas fantasias muito intensas que ela chamava de teatro particular. Eram devaneios super profundos, né? E tem também o estado de exaustão extrema. Ele descreve o peso de passar várias noites em claro cuidando de um parente com doença terminal. Aquele pavor constante misturado com sono cria um estado crepuscular na mente. A fadiga crônica junto com o terror. A pessoa continua funcionando no automático, dando o remédio para o doente na hora certa, mas a vigilância crítica do cérebro está basicamente desligada. Exato. Está no modo de economia de energia. E trazendo isso para a nossa vida moderna de hoje, me lembra muito o fenômeno da hipnose de estrada. Como é que é isso? Sabe quando você está dirigindo numa rodovia super reta, por quilômetros, e de repente você pisca e percebe que sua mente estava num apagão completo? Você não lembra dos últimos 10 minutos? Nossa, sim. Acontece direto. Ou então aquele transe de zumbi de ficar rolando os feeds das redes sociais de madrugada com a tela brilhando na cara. A gente fica anestesiado. Ótimo ponto. O perigo não é entrar nesse estado de zumbi. O perigo é o que acontece se um trauma gigante ou uma dor profunda atinge o seu sistema exatamente durante esse apagão da consciência. É aí que a armadilha se fecha. Exatamente. Porque se o afeto violento entra enquanto você está nesse estado hipnoide, a consequência principal é a amnésia. Ah, porque a gente não costuma lembrar do que pensa quando está dirigindo no automático. Isso. Na vida normal, quando a gente está 100% acordado e passa por uma experiência ruim, a nossa mente faz um processo que o Breuer chama de correção associativa, ou um desgaste. O desgaste seria tipo a razão entrando em cena para tentar limpar a bagunça. Perfeito.
Você sofre uma humilhação no trabalho? No dia seguinte você pensa, foi horrível, mas meu chefe estava sob pressão, não é o fim do mundo, eu ainda sou um bom profissional. A gente vai conectando aquela memória ruim com outras ideias seguras até a dor ir diluindo. Isso é a digestão normal e saudável da mente humana. Só que a ideia que entra de penetra durante o estado hipnoide fica totalmente imune a essa digestão. Exatamente. Como a pessoa está meio em amnésia do que rolou naquelas horas de exaustão, a lembrança traumática não se conecta com o lado lógico. Fica presa numa bolha, Fica isolada. vira um corpo estranho lá dentro do psiquismo. Ela retém 100% daquela voltagem original e fica irradiando sintomas físicos, porque a razão não consegue acessar o arquivo para fazer o desgaste. E aí a gente tem um baita problema de logística. Sim. Porque imagina isso ao longo de anos ou de um estresse super prolongado. Essas bolhas isoladas de traumas começam a se acumular. E elas não evaporam sozinhas. Não. E se o pensamento racional não tem acesso a elas, para onde elas vão? Onde que a mente guarda todo esse lixo tóxico? Esse acúmulo gera uma pressão estrutural tão esmagadora que resulta no ponto alto e mais pesado da teoria do Breuer, a divisão da mente, ou clivagem da consciência. Que é quando o sistema cede. Sob o peso dessa energia toda presa, a mente meio que racha no meio. Ela organiza uma segunda consciência, totalmente subconsciente e paralela, só para servir de depósito para essas representações que não podem existir na consciência normal. É aqui que ele fala das ideias recalcadas. Isso, o famoso recalque. E a gente precisa deixar claro que recalque aqui não tem nada a ver com esquecer a chave do carro na mesa. O recalque é um trampo ativo da mente. É a mente gastando caloria, gastando energia real para manter a porta do porão trancada a 7 chaves porque o que está lá embaixo é perigoso demais ou doloroso demais para a pessoa lidar. É um sistema de contenção. E é muito legal ver o debate que o Breuer tem nessa parte com um psicólogo francês super famoso na época, o Pierre Janet. O embate com o Janet é crucial para o legado do que viria a ser a psicanálise. O Janet também via esses pacientes com a mente dividida, cheios de amnésias. Mas a conclusão do francês foi bem diferente, né? Bem diferente. O Janet achava que a histeria era uma fraqueza inata. Ele chamava de maladie par faiblesse. Na cabeça dele, a mente dessas pessoas simplesmente não tinha força ou energia suficiente para segurar todos os pensamentos juntos. Aí a consciência esfarelava por falta de cola. É tipo olhar para o computador travando e concluir que, ele tem pouca memória RAM e não aguenta rodar 2 programas ao mesmo tempo. É um defeito de fábrica. Exatamente. Mas a leitura do Breuer dá um cavalo de pau nessa lógica. O Breuer vira e fala, não, o computador não está travando por falta de capacidade. Ele está travando porque ele é um supercomputador que descobriu um vírus letal no sistema e agora está gastando 90% do processamento dele só para manter as paredes do antivírus erguidas. A sua analogia matou a pau. Ele rejeita com todas as forças essa ideia de fraqueza mental. Para o Breuer, a divisão da mente acontece por causa de um excesso. Um excesso de sobrevivência. Um excesso de excitação, uma força de vontade formidável focada em defender o próprio ego da dor. A pessoa parece distraída ou fraca na superfície só porque quase toda a energia vital dela foi sequestrada para manter o trauma trancado no porão. É o esforço invisível de carregar o próprio trauma sem nunca olhar para ele. Pensa no cansaço disso. E para ilustrar o nível dessa força gigantesca que opera nas sombras dessa segunda consciência, o Breuer vai buscar inspiração lá na mitologia. Eu amo essa parte, a metáfora dos titãs. É linda. Ele lembra das lendas dos titãs, aquelas divindades primordiais gigantescas que foram derrotadas pelos deuses do Olimpo e trancadas lá no fundo escuro da cratera do vulcão Etna. Eles estão confinados no escuro, a superfície da montanha parece super calma, tem até flor crescendo ali em cima. Mas os titãs são imortais e a força deles não diminui. Quando eles se debatem lá no escuro da prisão, a terra inteira treme lá em cima. E esses terremotos seriam as convulsões nervosas, as dores físicas, os espasmos. Isso, os sintomas físicos que invadem o corpo do paciente. Nossa, e o que eu acho mais incrível, o que me deixou mais emocionada lendo essa formulação teórica, é como o Breuer meio que devolveu a divindade intelectual para essas pessoas. Historicamente, a gente sabe quem eram essas pessoas, né? Sim, a esmagadora maioria dos diagnósticos de histeria caía sobre as mulheres.
Mulheres que viviam presas numa moralidade da época que era absurdamente repressiva. Mulheres que perdiam a juventude cuidando de doentes na família, totalmente silenciadas. Exato. E aí a medicina tradicional da época olhava para essas pacientes e carimbava na testa delas: são degeneradas, mentes fracas. Mulher é defeituosa mesmo. E o Breuer olhou para a mesma paralisia física, para os mesmos sintomas, e viu um esforço psicológico de nível hercúleo. Ele provou por A mais B que elas não estavam quebrando por fraqueza. Elas estavam lutando uma guerra colossal, sozinhas, nos bastidores da própria mente para tentar sobreviver. A narrativa dele amarra tudo com uma lógica impecável, sabe? A energia que a sociedade não deixou ser descarregada pelo vaso quebrado foi acumulando. E achou a rota de curto-circuito pelo corpo. A conversão histérica. E tudo isso enraizou no escuro porque a mente da pessoa estava anestesiada por um estado hipnoide de exaustão. E o acúmulo contínuo de tanta energia acabou forçando a divisão da mente, trancando a dor num subconsciente impenetrável, de onde ela continua mandando ordens para o corpo. Aquele demônio que a galera das antigas achava que estava possuindo o corpo das pessoas era só uma parte alienada da própria história da pessoa. Cara, essa percepção muda completamente o jeito que a gente encara o nosso próprio corpo hoje em dia. Muda mesmo. Porque, assim, a linguagem médica melhorou depois de um século. Os nomes das doenças mudaram, ninguém mais usa a palavra histeria desse jeito. Mas a arquitetura de tensão e descarga que eles desenharam lá em Viena no século XIX continua absurdamente atual. Muito atual. Pensa no esgotamento crônico moderno, nas síndromes de dor sem causa aparente. Inflamações no corpo que pioram do nada, logo depois de um luto que a gente não teve tempo de chorar porque tinha que voltar para o trabalho. A lição lá de 1895 é super clara: o vaso de porcelana não vai aguentar ficar intacto para sempre. O sistema elétrico da nossa mente sempre cobra a conta. E a energia sufocada vai encontrar uma saída, seja pela fala consciente num consultório, ou seja, na linguagem dura da dor orgânica. E a fundação de todo esse trabalho, culmina naquela frase que é a mais famosa da obra inteira. Aquela frase que resume a tragédia do sofrimento. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Lembranças intactas. Lembranças que resistem ao tempo porque foram banidas da luz, operando tipo uns fantasmas elétricos no sistema nervoso. E fica aquela reflexão inevitável pra gente depois de entender toda essa engenharia oculta. Para todo mundo que está ouvindo. Se as nossas tensões crônicas, as nossas dores que não passam, ou até a exaustão que pesa nos nossos ossos, se elas funcionam muitas vezes como símbolos de memórias que a gente trancou no porão, o que será que o seu corpo está tentando lembrar tão desesperadamente através dessa dor, quando a sua razão já decidiu que prefere esquecer? Bom, a gente termina por aqui o nosso mergulho profundo nas considerações teóricas. Até a próxima, gente!